Pessoal, então vamos falar aqui um pouco sobre a composição do elemento PVC. Bom, antes do PVC ser um PVC, ser considerado um PVC, ele precisa ser um cloreto de vinila. Beleza? Então, o que acontece? Essa daqui é a molécula do cloreto de vinila. Ela possui 3 átomos de hidrogênio, 2 de carbono e 1 de cloro. Beleza? Entre os átomos de carbono eu tenho uma ligação dupla. E entre os meus átomos e os outros átomos todos têm ligações simples. Só para a gente relembrar aqui, o átomo de carbono ele precisa de 4 ligações com outros elementos para se tornar estável. Então, o que acontece quando eu faço aqui um processo de catalisação? Eu vou romper essa ligação dupla e vou transformar ela em uma ligação simples, como está aqui. Transformando essa ligação dupla em uma ligação simples, os meus átomos de carbono eles vão estar instáveis e o meu átomo de carbono eles precisam de fazer ligações com outros elementos para se tornar estáveis. Então, como eles estão fazendo apenas 3 ligações, eles precisam se ligar a outras moléculas ou outros elementos. Por isso que... E o que acontece então? Eu vou ligar várias moléculas dessa uma atrás da outra. Então, isso daqui ó, acontece, ó, é vezes N. Beleza? Então, ao invés de ligar várias outras moléculas aleatórias, não, eu vou pegar essa mesma molécula e vou colocar uma aqui na frente. Pá, pronto, estabilizei o meu carbono. Mas o meu outro carbono da ponta aqui, ó, vai continuar instável. Então, eu vou pegar outra e vou ligar lá no outro carbono. Essa daqui de trás também, então eu vou pegar outra dessa e vou interligar nesse carbono. Então, eu vou fazer uma cadeia aqui, gente, gigante. E é isso que é a polimerização do cloreto de vinila. Exatamente isso. Bom, então, ainda mais a fundo sobre esse elemento, ele é resistente à propagação de chamas, tá? Naturalmente. E o PVC, ele possui o cloro na sua composição. E esse cloro, ele pertence ao grupo 17 da tabela periódica. Que grupo que é esse? Os halogênios. Guarde essa informação. Sobre o seu peso, 57% do peso do PVC é cloro e os outros 43% eteno. Falando mais sobre o componente cloro em sua essência, o componente cloro em sua essência ele é formado pela molécula Cl2, ele é um gás diatônico e esse gás ele é tóxico para o ser humano, altamente tóxico. Possui uma coloração amarelo esverdeada, tem um cheiro forte e ele é irritante aos olhos e ao sistema respiratório. Então, o ser humano ele não consegue viver aqui num ambiente que tem cloro, porque isso pode levá-lo a óbito, beleza? E o que a NBR tem a ver com tudo isso, gente? Tudo. Tem uma parte da norma que fala assim: os isolantes dos cabos devem ser livres de halogênios. Primeiro, que parte da norma que fala isso? E segundo, por quê? A parte da norma que fala isso, mais à frente eu vou pontuar para vocês da norma, mas é onde está falando ali sobre rotas de fuga no caso de incêndio. Tá? Então, aonde acontecer essas rotas de fuga em casos de incêndio, né, para os casos de incêndio, eu não posso colocar elementos de halogênio na minha composição do isolante. Por que isso daqui, Joyce? Bom, esse cloro que eu falei aqui em cima, que ele é tóxico e não sei o que, ele é o cloro. Ele não é o PVC.
né? Ele é cloro. E então, a princípio, o PVC tá tudo certo com ele. Sim, até aí tá tudo bem. O problema é que quando o PVC é queimado, ele volta à sua configuração original. Parte dele. Então, no caso de um incêndio, gente, o meu PVC, que vai ser queimado, parte dele vai voltar a ser um gás tóxico. Simples assim. E aí, ali, se o negócio já tava, se o incêndio já é uma tragédia, imagina uma tragédia tóxica, né? Então, ou seja, é totalmente contraindicado isso daqui, deve ser respeitado, pelo amor de Deus. Beleza? Então é por causa disso, ele volta a ser um gás diatônico, parte dele. Em relação agora à umidade, o contato em excesso, né, com o ar e umidade pode levar os elementos a sofrerem um processo de carbonato básico. Esse processo ele possui a coloração verde. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi. Ali na bateria do nosso carro, quando você tem que trocar ela de época em época, obviamente, mas ali nos contatos, onde fica o contato positivo com o negativo, quando eu fui trocar, estava totalmente ali uma cor verde, uns negócios esquisitos, oxidado. É isso aqui. Aconteceu esse processo aqui, ó. Carbonato básico. E o que tem, né, acontecer isso? E daí? Bom, e daí que isso implica na condutividade do material metálico. Isso abaixa a condutividade. Isso prejudica a eficiência do seu cabo. E aí que tá, os halogênios, os elementos halogênios, eles são um otimizador desse processo de carbonato básico, de oxidação, na verdade, né, para ficar mais fácil. Então, os halogênios, eles são um catalisador nesse processo aí de oxidação. Portanto, o PVC, ele é totalmente contraindicado em meios úmidos. Por quê? Porque, relembrando, o PVC, ele possui um elemento halogênio na sua composição, que é o cloro. Certo, gente? Então, assim, dentre as várias características do PVC, essa aqui, da questão do incêndio e da questão da umidade, é uma das mais importantes que a gente precisa saber em relação a esse componente aqui. E tudo isso aqui está acontecendo graças ao cloro. O cara aqui é o protagonista da história, né? Esse cloro aqui que está fazendo esse rolê todo. Então, ele é tóxico, se ele voltar à sua composição básica, ele é um catalisador nessa questão da oxidação. Então, são coisas que a gente precisa saber para a gente ser um profissional qualificado. Isso, com certeza, vai diferenciar a gente quando nós temos essas informações aqui, a essência delas.